Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Não saia daí de jeito nenhum, já se inscreve no canal, ativa o sininho, siga-nos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, para que a gente possa continuar levando para você informação importante, informação relevante em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas. E o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você informação boa, informação real, informação checada, que você pode divulgar para quem você ama, para quem você gosta, que é informação real. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente discute. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Dorival Carlucci, cirurgião de cabeça e pescoço, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas também, da mesma universidade, onde hoje exerce a função de cirurgião, então no Hospital das Clínicas, atende seu consultório e nos deu a honra hoje da presença para dividir conhecimento. Obrigado, Dorival, é uma honra tê-lo aqui. Uma honra minha participar do Pod Doutor. Foi muito obrigado por ter me convidado e para a gente poder falar um pouquinho do que eu faço. Vamos embora, falar sobre o teu trabalho. Isso. Nós que agradecemos, obrigado pelo aceite do convite. Doutor, cabeça e pescoço, eu que não sou médico e a grande maioria do nosso público também não é médico. Quando a gente fala cirurgião da cabeça e pescoço desde a parte de trás do pescoço, a parte da frente, a cabeça toda... Cabeça não pega um pouco de otorrino? Conte um pouco mais pra gente sobre isso. É um nome extremamente ingrato, cirurgia de cabeça e pescoço, e a gente precisa o tempo inteiro ficar se explicando, né? Muitos médicos não sabem qual é a nossa área de atuação. Então é comum no consultório, no Hospital das Clínicas, a gente atender pacientes com encaminhamentos equivocados por conta desse desconhecimento da nossa área de atuação. Eu tendo a explicar para os pacientes que nós somos os oncologistas dos otorrinos. Acho que fica o jeito mais fácil de entender. Então, nós atendemos todos os cânceres que acometem a região do segmento crâniofacial. Então, tumor na boca, tumor na garganta, tumor no nariz, tumor nos seios paranasais, onde tem as sinusites, tumor na corda vocal, tumor nas glândulas salivares, tumor na tireoide, todos esses tumores, quer sejam eles benignos, quer sejam eles malignos, acabam sendo atendidos por nós, cirurgião de cabeça e pescoço. E aí você me perguntou, o pescoço, a parte de trás isso, também, você estava pensando na coluna, né? A espinha. Exato. Essa agora parte... você superou, você estava pensando nisso? Sim. Essa parte da coluna... Por isso eu parte de trás, falei, peraí, o pescoço... Deu um ângulo, né? Então, enfim. Mas foi uma boa pergunta, eu tô enchendo o seu saco. A coluna, quem trata é ou o neurocirurgião ou o ortopedista especializado em coluna. Então, nós não mexemos na parte do sistema nervoso. Então, tanto a coluna, que tem o sistema nervoso central dentro, como o cérebro, que está dentro da caixa craniana, nenhuma dessas áreas nós atuamos diretamente. O que às vezes acontece é a presença de tumores que estão nessa área de transição. E aí, nesses casos, nós atuamos em conjunto com a neurocirurgia ou com a ortopedia para tratar desses tumores. A nossa parte de acesso, de chegar até o tumor pela via baixa, que a gente chama, pelo pescoço e pela face, e o neurocirurgião pela parte cerebral. Então, dificilmente um paciente vai direto no seu consultório, porque ele não sabe o que é cabeça e pescoço. Ele vai passar primeiro pelo otorrino. O nosso maior cliente é sempre um outro médico. Aí depende do principal doença dessa pessoa. O que nós mais tratamos no consultório são doenças da glândula tireoide, doenças cirúrgicas da glândula tireoide. E aí quem encaminha os pacientes para nós são os endocrinologistas e muitas vezes os ginecologistas, porque a doença da tireoide é uma doença preferencialmente da mulher, né? Então tem muito mais mulher que tem doença na tireoide do que homem. Não que homem não tenha, mas tem muito mais mulher do que homem.
E aí a mulher que busca o atendimento de saúde para cuidar da saúde dela no ginecologista acaba tendo o diagnóstico e aí esse ginecologista às vezes encaminha para nós diretamente. Então, a mais comum, pelo que eu entendi até agora... Doença da tireoide. Doença da tireoide. Pode explicar rapidamente qual a função da tireoide? E sempre da parte cirúrgica, né, Dorival? Porque Isso. quem está nos vendo, mas quem trata da tireoide não é endocrinologista? Sim, mas o endocrinologista não opera. Então, quando aquela situação, aquela patologia tem uma necessidade de cirurgia, aí vai para o cirurgião de cabeça e pescoço. Quem opera a tireoide, basicamente, é só cirurgião de cabeça e pescoço. Atualmente, sim. Antigamente, o cirurgião geral fazia esse tipo de cirurgia. Sim, existia no passado uma especialidade chamada de cirurgia endocrinológica, que ela aqui no Brasil desapareceu, ela não existe como especialidade. Em alguns países ela existe, que seria o cirurgião das glândulas, né? Mas a medicina ela é basicamente dividida em duas grandes áreas, a clínica e a cirúrgica, né? Então, o endocrinologista faz parte da área clínica, onde ele vai fazer o diagnóstico, instituir tratamentos não cirúrgicos, com medicamentos, tudo. E o cirurgião, o cabeça e pescoço, vai tratar das doenças cirúrgicas da tireoide. Basicamente, são os nódulos de tireoide. E a indicação de operar esses nódulos são quando tem suspeita de câncer ou quando o nódulo é grande o bastante volumoso para incomodar o paciente de alguma forma, ou esteticamente, ou o homem deixa de usar uma gravata, ou a mulher deixa Chega nesse ponto, a tireoide de homem não conseguir utilizar uma... Sim. Eu tenho mesmo que não seja maligno, mesmo então que não seja câncer, Isso. às vezes é necessário uma cirurgia. Mas deixa eu só voltar um pouco numa coisa. Quanto tempo, a gente sempre fala aqui nos programas, né, no episódio, então o Dorival fez medicina, assim como eu, 6 anos. 6 anos. E qual é depois a jornada para se tornar cirurgião de cabeça e pescoço? Fala isso antes da gente continuar aqui. 6 anos de faculdade de medicina, depois 2 anos de residência em cirurgia geral, que hoje já mudou, agora são 3. Não é mais... A residência de cirurgia geral é obrigatória ter 3 anos atualmente. Na minha época, não só 2. E na sequência, mais 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço. Total 9 ou 10 anos Isso. hoje para se tornar um cirurgião de cabeça e pescoço. Para que você que está aí entenda a responsabilidade. E 10 anos de tempo integral, né? Não é manhã ou tarde. É tempo integral. E eu ainda complementei fazendo doutorado. Então, eu tenho doutorado em cirurgia, né? Que é um aprofundamento do conhecimento em uma determinada área de atuação, para receber aí sim o título de doutor, porque a gente termina a faculdade de medicina, nós não somos doutor, né? Então aí sim com o título de doutor. Oficialmente doutor, tendo um doutorado. Para quem tem interesse, não sei se tem algum aluno que tem interesse em seguir a área, existe um outro caminho para chegar na cabeça e pescoço hoje, que é via otorrinolaringologia. Então, hoje existe essa possibilidade de que o médico que se formou faça a residência de otorrinolaringologia e depois, na sequência, ele preste para fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Isso é recente, isso tem 4, 5 anos. Em vez de fazer a cirurgia geral, faz otorrino, 3 anos também. Isso. E depois mais 2 de cabeça e pescoço, totalizando 10 da mesma forma. Por isso que aquilo que eu te falei do seu oncologista do otorrino. Até a origem da cabeça e pescoço veio de especialidades americanas. Lá, o cirurgião de cabeça e pescoço é um médico que fez cirurgia, fez otorrino e se especializou na área oncológica da otorrino, que é a cirurgia de cabeça e pescoço. E quando a gente fala oncológica, gente, só para você que está a entender, a gente está se relacionando a câncer, tá bom? Então, quando a gente fala oncologia, oncológico, para o pessoal que ali não é da área entender, relacionado ao tratamento de câncer. Mas então, voltando. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço trata de, basicamente, tumores, que engloba não só os benignos, como os cânceres também. Quais são os mais comuns? Qual que é a maior procura no consultório? Quais são as técnicas? Conta aí pra gente mais ou menos isso. Tirando a tireoide, que é o mais comum num consultório privado, porque eu tenho uma incidência só de câncer de tireoide, a gente tem uma incidência, na mulher, ele é o 5º tumor maligno mais frequente. Antes de a gente ir para os outros, eu queria saber um pouco mais da tireoide. Por que é tão comum, tão frequente, principalmente em mulheres? Por que tem essa grande procura?
A incidência de nódulos na tireoide das mulheres é em torno de 40% na faixa etária de 30 a 40 anos. Nódulo é aqueles Nódulos são bolinhas, bolinhas, verruguinhas. Esses nódulos, a imensa maioria deles, 85%, são nódulos benignos. Só tem um carocinho lá, uma E ele verruguinha, vai ficar Mas lá. 40% das mulheres irão tê-lo. Tem. Se você Tem. fizer ultrassom e pegar uma população de mulheres com 40 anos e fizer ultrassom em todas elas, 40% tem nódulo já e ela nem sabe. Ultrassom é aquele examinho que passa o gelzinho, mesmo do bebezinho isso, no o pescoço mesmo e do enxerga a tireoide lá dentro. É. E aí você consegue ver o nódulo pequenininho, né? Aí, esse nódulo, ele é estudado através do ultrassom e algumas características desse nódulo, assim como o tamanho e outras características que o ultrassom traz para o médico, vão falar para mim, esse nódulo é mais suspeito ou menos suspeito. Sendo suspeito, eu passo para uma nova etapa, que é fazer uma biópsia, que é a famigerada biópsia por punção, que os pacientes abominam isso, que é um exame pouco doloroso, mas incomoda demais por ser no pescoço. Ninguém gosta que mexe no pescoço. E ele é feito com uma agulha fina, com uma agulha parecida com a agulha de colher exame de sangue. E esse exame vai colher células do nódulo para dizer se esse nódulo tem mais chance de ser maligno ou menos chance de ser maligno. Quem faz a biópsia é o cirurgião de cabeça e pescoço? Não? Não. Existem alguns cirurgiões que fazem essa biópsia. Aqui em São Paulo, a maioria dos locais é feito por um patologista acompanhado de um radiologista. O radiologista faz o ultrassom, localiza o nódulo e o patologista punciona. E esse patologista leva a lâmina para o laboratório para examinar. Alguns locais, o próprio radiologista faz o ultrassom e faz a punção, separa o resultado numa lâmina de vidro, que é a lâmina do microscópio, e encaminha para o patologista e o patologista dá o diagnóstico. A tireoide fica no pescoço. Fica aqui, ó, bem embaixo do gogó. Eu costumo falar, pega o pomo de Adão, pôs 2 dedos para baixo, a tireoide está aqui. Ela é uma borboleta que tem 4 centímetros de altura, mais ou menos, por 2 de largura. E ela fica meio abraçando a traqueia aqui, bem nessa região. Então ela parece uma borboletinha pequenininha. É a função dela, que você tá... a função dela é gerir o corpo inteiro. Então ela produz um hormônio que atua de uma forma secundária em outros hormônios, regulando frequência cardíaca, pressão arterial, ciclo do sono, libido, hábito intestinal, o ciclo menstrual, sabe? Tudo sofre alguma interferência. Importantíssimo para o ela é vital. Um paciente que não tem a tireoide, se não receber hormônio de tireoide externamente, através de um remédio, ele morre em 6 meses. Sem tireoide não dá para... Ela é um órgão vital, ela regula, ela é um gerente de todo o corpo. Eu lembro até que quando às vezes um paciente era internado de um trauma, por exemplo, e usava medicação de tireoide antes, esqueciam de prescrever na UTI. Ele fica com hipotireoidismo. Gravíssima a situação e realmente, claro que estando na UTI, um momento vão acabar descobrindo, né? Mas e aí, não pode. Do ponto de vista funcional da tireoide, eu tenho 2 grandes problemas. Ou a tireoide funciona demais, ou ela funciona de menos. Se ela funciona demais, ela acelera o corpo todo. Então, imagina um carro que está super acelerado. Então, você pisa no acelerador, ele corre, ele vai rápido. É o corpo de um paciente com hipertireoidismo. Então, ele tem aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, o paciente fica agitado, tem tremores, ele fica com os olhos esbugalhados, ele não consegue ficar sentado na sala de espera do consultório para ser atendido, ele está ansioso, ele não dorme, ele tem insônia, então todo um paciente excessivo. Posso fazer só uma parte? A gente teve um capítulo há um tempo atrás sobre hiperatividade, por exemplo, na psiquiatria, sobre TDAH. Você viu como é difícil, né? Porque o TDAH também ele é um cara hiperativo. A gente falou naquele episódio sobre a dificuldade do psiquiatra chegar a um diagnóstico. Então, olha, por exemplo, mistura, né? Se tem uma intersecção até com a tireoide. Então, medicina não é tão simples assim. Sim, exatamente. Muito pelo contrário. Tem que ter um especialista para que a gente possa ter um bom diagnóstico, que é o começo de tudo, né, Dorival? Que na tireoide facilita um pouco mais o diagnóstico, porque tem a questão dos exames laboratoriais, né? Como também pressão alta. O exame vai mostrar para mim
como que a tireoide funciona. Então eu vou dosar 2 hormônios e ele vai me falar, tua tireoide funciona. Depois eu vou fazer um ultrassom que vai me mostrar como que a tireoide está, a arquitetura da tireoide. Eu brinco com alguns pacientes que é o nosso carro. Se ele está com a porta amassada, ele continua funcionando, porque a função dele é levar a gente. Então, a presença de um nódulo na tireoide não quer dizer que essa tireoide não vai funcionar direito, né? Então, o carro com a porta amassada não quer dizer que vai ter um comprometimento da função. A mesma coisa, um carro que não anda não quer dizer que ele está feio, às vezes ele está lindo, maravilhoso. Então, a tireoide tem essas duas nuances. E é muito comum em mulheres. É mais comum, em mulheres. É mais comum em mulheres. Então, a doença da tireoide é uma doença um pouco mais frequente na população feminina. É 3 para 1. Para cada um homem que tem uma doença na tireoide, 3 mulheres têm. Mas para esse recorte de 40% nas mulheres de 30 a 40 anos que vão ter um nódulo na tireoide, quantos desses é benigno e quantos desses 90% é benigno. E essa é interessante Isso porque... segue também para o homem? Do recorte que se fizer no homem, 90%? Teoricamente sim, mas o que a gente percebe no dia a dia é que quando o homem tem nódulo na tireoide, a gente fica um pouco mais atento. Um pouco mais preocupado, a né? possibilidade dele ter um câncer é maior. E me falou algo que eu fiquei um pouco assustado, que o tamanho da tireoide no homem, não sei se só no homem, mas às vezes até impede, deve ficar visível. Não é o tamanho da tireoide no homem especificamente. Se você tem um nódulo, a tireoide tem 4 centímetros. Se eu tenho um nódulo que cresceu e está com 5, então ele já é uma bola grandona. Se ele cresceu aqui na frente, vai ficar visível. Ele vai ficar visível. Então só isso já vai incomodar. Isso era o que antigamente a gente via as pessoas falarem de papada, de bócio, que era aquelas pescoço inchado e tal. Aí assim, o que acontece? A mulher que normalmente expõe o colo, que é uma parte bonita do corpo, ela acaba parando de expor. Ela começa a usar a roupa mais fechada, para que ninguém note aquela bola. E o homem que, em geral, usa roupa fechada, acaba ficando incomodado com isso. Eu tenho um paciente que era surfista. E ele percebeu o nódulo por conta da roupa de neoprene, que começou a asfixiar ele. Aquilo é apertado. E aí ele ficou incomodado, foi procurar ajuda e descobriu que tinha um nódulo na tireoide. Não necessariamente câncer. Então, essas são as duas coisas. Então, assim, qual que são, se a gente fosse falar, como sinais de alerta para a população? Se autoexaminar, então ficar na frente do espelho e engolir. Se sentir alguma bolinha descendo junto com a deglutição, que a tireoide está presa na traqueia, então toda vez que a gente engole, a traqueia se movimenta e aí a tireoide presa na traqueia vai se movimentar junto. Se eu tiver um nódulo na tireoide, ele vai se movimentar e vai aparecer. Então uma das coisas é ficar na frente do espelho, engolir e ver se alguma coisa se movimenta. Mas não precisa se assustar também. Também não. Não precisa ser Não precisa se assustar, mas precisa acender uma luzinha amarela com todas as diferenças procurar de saúde. Especialista. A gente fala aqui, informação, diamante da prevenção. Então, aparecer uma coisa diferente no seu corpo, seja lá o que for. Para quem tá assistindo aqui, por exemplo, ó, dá para ver aqui, não dá? Já fui no dermato e tô tratando, é sério isso. Né? Então, aqui. Opa, eu vi. Então... você tá aí com um micropore que não tá dando pra ver. Que mas é porque eu já tirei, coisa, né? Já tirou. Já não, mas tirei. o meu não é de tirar, o meu é medicamentoso. Não, né? o meu era câncer. Era. Você viu como a gente é médico, mas a gente é ser humano. Era um câncer de pele, de tomar sol. Então, esse aqui chama queratose actínica, que é uma lesão pré-maligna. Então, uma lesão que tem boas chances de ser maligna. Tem mais 2 aqui em cima. Porque a gente tem uma pele desse tipo... A gente evita sol o máximo que dá. E nós somos de uma geração que a gente não usava... Não, a gente usava o antiprotetor, né? Isso, a gente usava bronzeador. Eu tava comentando hoje isso com os residentes do Hospital das Clínicas, que na minha época de adolescente eu ficava jogando vôlei na praia o dia inteiro. Sem nada. Sem nada, não punha nada. E os pais não falavam nada, ninguém falava nada. Trocava a pele 2 vezes num verão. E achava legal ainda. Era mais barato. Sim, você ficava... vermelho, depois bronzeado, depois parecia uma cobra, né? Então, para vocês entenderem, apareceu uma lesãozinha, lesão é tudo que é diferente no seu corpo. Fui a dermatologista, ela examinou, fez o diagnóstico e falou, olha, é benigno, mas é prudente que se trate para que não se corra o risco de se tornar maligno mais para frente. Como vocês podem ver, daqui uns 20 episódios vai ter sumido, porque é um tratamento longo com essa medicação. São 7, 8 semanas.
E espero que tenha, né, no Jorifal. Não, E você vai. você retirou um cirurgicamente. Mas aí é da pele, aí não é da sua especialidade, ou às vezes é também. Às vezes né? acaba sendo para nós também. E muitas vezes esse tumor de pele, se não bem tratado, ele se torna um tumor de pele gigantesco, Isso. entra dentro do cérebro, precisa operar com um neurocirurgião. Então, assim, o que é pequenininho, o quanto antes você Você fizer estava o falando da bolinha, te diagnóstico... interrompi, exatamente isso. Quanto antes você fizer diagnóstico, você vai fazer um tratamento muito menor. Se você deixar aquilo crescer, aí você vai ter que fazer um tratamento gigantesco, né? Exatamente. Então, essa Então, é A pessoa fez o autoexame, percebeu, vai no médico. vai no médico, fez a biópsia, viu que tem um nódulo. Se o nódulo for suspeito para ser maligno, aí ela tem que procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Maligno é câncer. Câncer. Porque a Isso. biópsia não necessariamente foi o cabeça e pescoço que já pediu, Moisés. O próprio ok. endócrino já Depois pode ter que encaminha. pedido. Isso. Ou não, ou antes, mas É muito mais frequente que já venha com tudo encaminhado para nós. já chega para você. O paciente chega pra gente e fala assim, doutor, eu fiz essa biópsia, deu isso aqui. Ele já chega desesperado. Graças a Deus, o tumor de tireoide, ele tem uma incidência relativamente alta, porém ele é pouco agressivo. A gente costuma brincar... Mesmo sendo maligno. Mesmo sendo maligno. Ele Entendeu é isso, pouco Moisés? agressivo. Isso é importante. Ele é um tumor que raramente espalha pelo corpo, raramente... a gente brinca, procura na internet, dá um Google, vê quantos que morreram de câncer de tireoide. Você não vai achar. Não tem ator, tem um monte de gente que teve, né? Mas poucos tiveram um desfecho, tiveram um problema sério de perder a vida Mas por é conta zero? da tireoide. Zero não, né? Não é zero, infelizmente não é zero. Tem alguma perda, então... mas isso isso- mesmo, depois nós vamos falar o que é. Mesmo um papilífero O papilífero é o mais é comum. pouco, mas não é zero também. Né? Isso. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Papilífero é... É um de tipo de tumor de tireoide, chama carcinoma papilífero. É um dos tipos, é o tipo mais frequente e é um dos tipos. E aí, você tendo o diagnóstico, você faz o tratamento que... Hoje o tratamento de eleição é a cirurgia. É remover o nódulo com um pedaço da tireoide junto. Esse é o... Não tem abordagem medicamentosa. Não. Cirurgia. Saiu no exame, é maligno, é câncer. Se Tem que tiver operar. 2 centímetros, vai tirar esses 2 centímetros, mais um pouquinho. Não, a gente tira, nesse caso, a gente tira a tireoide toda. É isso. E aí o paciente fica dependente do remédio. Então, independente do tamanho do nódulo, do caroço que tiver na tireoide, vai tirar a tireoide toda? Então, isso é uma coisa que hoje tem muita discussão e se aceita tirar uma parte da tireoide a depender de algumas características do nódulo. É bastante específico para a população leiga, até é difícil de a gente explicar com detalhes. Mas depende de não ter doença dos dois lados. Então, imagina que eu tenho 2 asinhas de borboleta aqui. Eu estou com um problema de um dos lados. Eu vou tratar um lado desde que o outro lado seja normal. Se tiver nódulo do outro lado, não faz sentido. Segundo, eu preciso ver o tamanho daquele nódulo, porque quanto maior o risco dele empurrar a célula para o outro lado. Terceiro, eu tenho que ver qual é o tipo de nódulo que eu tive. Então eu tenho carcinoma papilífero, mas tem subtipo folicular, subtipo clássico, subtipo de células insulares, tem um monte de subtipos. E alguns subtipos são mais agressivos do que outros. Então, eu dependo de todas essas informações para ser categórico em se eu posso deixar uma parte da tireoide. O tratamento gold standard, lá, padrão, é tirar toda a tireoide. Em algumas situações, a gente pode tirar metade da tireoide. Né? Tirando metade, tirando ela inteira, vai precisar de reposição. Não. Quando tira metade, isso foi motivo da minha tese de doutorado. Lembra aquilo que eu falei do aprofundamento? A minha tese de doutorado estudou tirar metade da tireoide. 30% continua, precisa tomar remédio. E os 70% que tiraram metade da tireoide vivem normal sem precisar tomar remédio. Aquela metade que sobrou da conta do recado. Da conta do recado. E quando tira a tireoide toda, a pessoa... O que ela faz? Além do medicamento, ela... Só toma um remédio. Ela não percebe, não fica visível. Fica um com uma corte, cicatriz, fica uma cicatriz. A gente normalmente nós nos preocupamos demais com a estética porque está aparente. Então nós utilizamos, todo cirurgião de cabeça e pescoço utiliza técnica de cirurgia plástica, usa a incisão numa linha de expressão da pele, tudo, e faz todo o cuidado para que aquela cicatriz fique a menos perceptível possível.
a imensa maioria das cicatrizes praticamente desaparecem. Eu tenho um monte de paciente com fotos que você olha e fala, não dá para ver onde está a cicatriz. Alguns poucos que têm uma cicatriz um pouco mais difícil, isso é da pessoa, aí fica com aquela marca no pescoço. Mas também todos, quando tirou a tireoide inteira, ou em alguns casos tirou parte da tireoide, vai precisar de suplementação. Isso. A vida toda. A vida toda. A gente consegue citar alguns os remédios que esse pessoal toma? O remédio, o nome genérico chama levotiroxina. Somente esse? É um hormônio que é o hormônio que fazia. toma. E aí tem várias marcas. Tem o famoso Puran T4, tem o Synthroid, tem o Eutirox. Então são marcas vida do toda, mesmo todo remédio. dia. Um paciente me perguntou uma vez, ele falou assim, se eu fosse o náufrago, sabe aquele do... Sim, sim. E eu falei assim, você morria em 6 meses. Você não ia chegar até os 4 anos. Porque não tem de onde tirar na natureza o hormônio. Então, se não tem farmácia para comprar e ele não levou estoque... Essa medicação, o governo subsidia? Ou os postos de saúde, ela custa baratinho. Tá. É irrisório o valor. Sim. Mas mesmo assim, quem tem problema, a gente consegue ir no posto de saúde de graça. E a gente falou dos nódulos, então, dos cânceres, né? Nódulos malignos, nódulos malignos que tem que ser tratados cirurgicamente. E você tinha falado no começo, às vezes mesmo um nódulo benigno, uma tireoide benigna aumentada, Isso, se ela aquelas ficar que grande, vão lá para baixo, aumentam muito também, precisa de tratamento cirúrgico, mas aí pode preservar o que for possível. O que der para preservar, a gente aí não precisa tirar ela inteira e tudo mais, só para a gente fechar esse raciocínio. Basicamente tem 2 indicações de cirurgia de tireoide. Ou o nódulo é grande e ocupa um espaço, ou ele tem suspeita de câncer. Tem uma outra indicação onde quando o nódulo faz a tireoide funcionar demais. Então ele acelera a tireoide, sabe aquele hipertireoidismo que a gente estava falando? Então aí eu tenho que tirar também porque o nódulo está trabalhando sem controle. Então seria a outra indicação. Já que você falou também, então o hipotireoidismo, né, no caso falta de hormônio, toma hormônio, e quando funciona demais também tem medicação que pode ajudar. Tem um remédio que breca a função da tireoide, nem sempre ele consegue segurar isso por muito tempo, e depois que a gente tentou brecar a tireoide e não funcionou, aí nós temos que partir para um tratamento que um deles é a cirurgia. O Ronaldo Fenômeno não teve? Hipotireoidismo? Ele tinha hipotireoidismo. E aí tem um problema sério que ele acabou fazendo, que muitos pacientes acham. Tem muita gente que acha que, eu tenho problema de tireoide, eu engordei por causa do problema de tireoide. Não, ficou famoso na época. A gente é gordinho porque a gente come demais. Não é isso? Todos que são gordinhos. Nós somos gordinhos porque a gente come demais. É uma economia bem simples. De banco mesmo. Comi muito, gastei pouco, vai sobrar e vai ficar. Então, o que a tireoide faz? Em situações em que a tireoide funciona de menos, ela tem um metabolismo mais lento. E aí esse metabolismo do corpo mais lento vai gastar menos energia. E aí o corpo tem uma tendência a reter líquido e a ficar inchado. E aí existe, se tiver muito grave esse hipotireoidismo, um aumento de peso. Mas assim, não é porque eu não tô gordo porque a minha tireoide não funciona. Então, mas também vai ter remédio para poder acelerar esse... O Ronaldinho falou isso, mas assim, ele era um atleta que corria e comia 10 quilos de carne. Ele parou supervisionado por nutricionista, treinador, físico, ele parou morava no centro de treinamento... Ele parou de jogar, continuou comendo os 10 quilos de carne sem nenhuma supervisão. E aí não é a tireoide que fez ele engordar. Gastava 7 mil calorias por dia, não sei se exagerei, e comia 5, 6. Agora come os mesmos 5, 6 e gasta 3. 2, 3. Então, é uma das realidades. Isso é bem... isso não há dúvida disso, nenhuma, né? É só uma conta de... É que tem... De Fica meio famosinho. Até é engraçado que... tava na internet esses dias no Instagram, tive assim, eu engordei porque eu tenho tireoide, porque eu tenho panzoide, porque eu tenho... Vi isso aí. Você viu isso aí? Que engorda, pizzoide, pasteloide, tireoide. Isso aí. É uma brincadeira, mas faz sentido. Claro que o desequilíbrio absoluto da tireoide vai inchar, mas não é isso, né? Assim que tratar, o que vai sobrar vai ser um aumento de peso real, e que também cabe outro episódio inteiro pra gente falar sobre esse equilíbrio, sobre endócrino, sobre dieta ou sobre exercício. Muito bem. Então falamos sobre os tumores da tireoide, maligno, benigno, opera, remédio às vezes e tal.
Mas aproveitando aí a sua especialidade, né, Dorival? Nós falamos sobre a tireoide, que é o mais comum, que, claro, as pessoas querem saber, o Moisés também, eu também. Mas vamos tentar agora pular um pouco aumentar, subir um nível e falar sobre outros tumores da cabeça e O pescoço. segundo mais frequente, mais comum. Não, o segundo, o terceiro, todos mais frequentes, os mais estranhos, até onde você pode ter um tumor, porque quem está ouvindo fala, será que existe um tumor do maxilar, tumor do, sei lá, além da tireoide, que é o tumor no nariz, eu nunca ouvi falar. Vamos ouvir. Nós passamos o mês de julho. Eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, eu sou diretor de comunicação e marketing. E aí eu sou responsável por uma campanha lá que chama-se Julho Verde. Então, durante o mês de julho, nós fazemos uma campanha, assim como o Outubro Rosa, Novembro Azul, nós fizemos uma campanha do câncer de cabeça e pescoço. E aí o câncer de cabeça e pescoço, ele abrange vários tumores, mas existem alguns tumores que têm uma característica muito peculiar. Eles são parecidos, eles têm o mesmo nome, que a gente chama de carcinoma epidermoide, e eles acontecem na boca, na garganta e na laringe. E eles são causados basicamente por cigarro e bebida alcoólica. Carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. São tumores malignos. São tumores malignos que podem acontecer na boca, na garganta e na corda vocal, na caixinha da voz. E eles são causados basicamente por quem? Em pacientes que fumam em demasia e bebem em demasia. Então essas duas agressões à mucosa da boca e da garganta faz transformações celulares que propiciam a formação desse carcinoma epidermoide. Mas também não necessariamente somente nas pessoas que bebem e fumam. Pode também uma pequena parcela. E aí tem uma outra coisa, aproveitando o teu gancho, tá aumentando a incidência desse mesmo tipo de tumor na garganta, no lugar da amígdala, causado por infecção pelo papiloma vírus humano, pelo HPV. Aquele mesmo que dá verruga genital, que dá câncer de colo do útero, também pode dar câncer na amígdala. E HPV é muito alto o índice na população. 80% da população pelo menos já teve contato com o vírus. Mas esse HPV da amígdala, qual que é a etiologia dele? É a mesma do colo? Transmissão sexual. Transmissão sexual Esse desprotegida. dado é importante demais. Então a gente sabe que o HPV, na verdade, então, quando você falar em câncer de colo de útero, 99,9% dos cânceres de colo de útero são de etiologia pelo HPV, correto? Isso. Então, quer dizer, a transmissão sexual te trouxe o HPV, que chegou no momento que teve uma transformação no câncer de colo de útero, que é uma das maiores causas de óbito em mulheres no mundo. Talvez perca para câncer de mama, e em países como o Brasil, mais ainda, né, onde não há prevenção. A gente está aqui para isso, né, para levar essa informação. Então você tem hoje, porque eu não me lembro disso não, isso é meio recente. Recente assim, não faltei nessa, últimos 10 anos, isso, sei lá. 15 então anos. você tem o HPV, o mesmo transmissão sexual lá do colo do útero, na amígdala. Então, por uma relação sexual desprotegida oral, sexo oral, o HPV... Somente pelo sexo oral ou também pelo sexo convencional? Você na realidade, assim, não é um sexo oral. Não é porque você fez sexo oral, você tem uma parceira só, você vai ter. Não. Isso é o sexo oral desprotegido com múltiplos parceiros. Sim, sempre isso. Uma doença sexualmente transmissível. Ok, isso. Mas minha pergunta é, o HPV numa transmissão de um sexo convencional... Na boca não vai. Não, tem que ser oral. Tem que ser oral. Porque é um contato direto. Okay. Quando você fala em doença, hoje é infecção sexual transmissível, no IST. Que agora hoje em dia, né? Antes era doença, agora que dá na mesma, mas são as mesmas. Então, quando você fala isso, tem que ter os dois. Agora, isso em homem e mulher, Dorival? Homem e mulher. Então, o HPV na amígdala vale para homem e para mulher. Isso, e numa população mais jovem do que aquele por causa do cigarro e da bebida alcoólica. E esse HPV na amígdala, a transformação maligna também vale para homem e mulher. Sim. Olha, isso é um dado incrível, hein? Então, muito grave. Nós estamos vivendo um aumento de câncer na população de 40 a 50 anos na amígdala por conta do HPV. E o bom é que esses pacientes, eles respondem melhor aos tratamentos. Então, esse tipo de tumor, o tratamento não cirúrgico, radioterapia e quimioterapia,
funciona bastante bem, não é? Então, melhora a chance de cura, tanto que existe uma classificação, o Sidney sabe bem, que chama TNM, que é uma classificação para avaliar o estadio do tumor, para saber se o tumor é simples, moderado ou muito grave. E para o HPV existe uma classificação separada. Então, quando a gente faz a biópsia e faz um teste para ver se ele é HPV positivo. Se ele for HPV positivo, ele tem outro estadiamento, é estadiado de outra forma. HPV positivo quer dizer que é câncer. Não, câncer é o carcinoma epidermoide. Então, se eu tenho carcinoma epidermoide com HPV positivo. O HPV é um vírus. É um vírus. Isso, Human Papilloma Virus. Nós médicos, a gente às vezes começamos a falar as coisas sem o leigo fica meio atordoado. Sim. Todo tumor, ele tem um nome, um sobrenome, um RG, um CPF e um tipo sanguíneo, né? E aí, assim, quando a gente fala só o nome, que, por exemplo, eu sou Dorival, meu último nome é Júnior, então eu sou o técnico de São Paulo? Não, porque no meio eu tenho um outro nome, meu RG é outro, então eu só tenho um nome parecido, né? Então, os tumores é a mesma coisa. A gente tem o tumor mais frequente da cavidade oral, da boca, da garganta, da laringe, é o carcinoma epidermoide, é um tipo. Ok. Aí nós temos subtipagens dele, né? Então eu tenho o carcinoma epidermoide na língua, é mais agressivo do que na garganta. Carcinoma epidermoide na corda vocal, é menos agressivo do que... Cada um tem a sua agressividade. E aí eu tenho o carcinoma epidermoide causado pelo vírus do HPV. Então é um outro subtipo. Ainda assim, o carcinoma epidermoide. Ele continua entendeu? sendo o Dorival, né? Mas pode ser... O HPV é uma causa a mais que não era estudada, ou talvez não era nem existente. O Michael Douglas, no comecinho dos anos 2000, teve um câncer HPV positivo e de amígdala. De amígdala. O Michael Douglas, eu tô confundindo, ou é que ele tinha... Não, mas ele tinha compulsão sexual, né? Eu acho que é isso. Ele foi tratado de compulsão sexual. Isso. Só pra contextualizar. Desculpa, Michael Douglas, sei que você não tá ouvindo, não, mas... Pô, é uma pessoa famosa. Mas olha, isso é público, né? Eu não lembro se foi ele, mas acho que é assim. Eu acho que foi compulsão ele, sexual. Mas olha que interessante, em 2000... Pesquisa aí pra mim, Gustavo, Michael Douglas. Acho que em 2014, se eu não... 2014, nós tivemos um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço em Nova York. O Michael Douglas foi no congresso. Sério? Com a esposa, com a Caterina Zeta-Jones, foi lá em cima e virou e falou assim: queria agradecer todos vocês que estudam o câncer e possibilitaram que eu fosse curado. Olha, que relato incrível. E aí isso foi dia 27 de julho de 2014, passou a ser o Dia Internacional do Câncer de Cabeça e Pescoço. E aí aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço pegou esse dia, colocou no mês de julho inteiro e pintou o mês de verde. Né? E aí foi daí que surgiu a campanha Julho Verde, foi em cima dessa da compulsão sexual, né? Tá confirmando só lá? Isso é uma notícia que eu vi, acho que sei lá quantos anos atrás, eu me lembro que ele tinha muita necessidade de... Era um transtorno obsessivo compulsivo mesmo, pra você entender isso, uma adicção, um vício pro sexo, né? Que parece às vezes você que tá ouvindo, que não, é uma doença também. Né? Mesmo parecendo e aí bom. Ele foi curado pelo tratamento. Que demais. Então, assim, aí como que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de câncer, né? Que você falou, o diamante lá... Informação é diamante da prevenção. Então, eu tenho que ter a informação de que cigarro causa câncer. Cigarro é uma tragédia, cigarro eletrônico é o mais criminoso. É pior ainda. Né? Ele é um bandido. E tem gente querendo deixar isso daí oficial, né? Querendo amenizar, né? Dourar a pílula, né? Deixar... sim, aprovar no Brasil. Mas mesmo não sendo proibido. Né? Sim, mas mesmo assim, se você vai nas festas, tá cheio, né? Cigarro eletrônico, bebida alcoólica. Qualquer bebida alcoólica. Desde um vinho até Posso fazer uma parte? É simples entender isso. Eu fumei um tempão, é uma tragédia, parei há quase 10 anos. Sugiro que você pare, não é fácil, mas dá pra parar. Parar sem ajuda é possível. Eu parei sem ajuda, mas se não conseguir, tem como procurar um psiquiatra. Mas não é isso que eu ia falar. Tudo que vai agredindo a sua pele, né, é como se fizessem pequenos machucadinhos. E aí as suas células têm que consertar aquele estrago.
quando ela morre, ela nasce na mitose, que é a multiplicação, pode acontecer aquele errinho do DNA geneticamente e é onde vem o tumor. Então pensa o cigarro. Aperta com a sua própria mão a brasa, ou passa pinga ou uísque no seu olho, que é uma mucosa, ou na sua língua. As suas células estão sofrendo. Você me perguntou no começo, e aí eu vou ajudar a entender isso tudo. Você me perguntou o que eu mais trato, né? O que a cabeça e pescoço mais trata. A resposta tem que ser depende. Porque no consultório privado, onde você teoricamente recebe pacientes mais abastados, vamos dizer assim, que tiveram acesso à informação e à saúde, eu tenho basicamente doença da tireoide e raramente tumores. Agora, quando eu atravesso a rua, eu vou no Hospital das Clínicas, onde eu tenho uma população humilde que não tem acesso à informação, que não tem acesso à saúde e que, por conta de fome, todo o despreparo... Necessidades gerais, né? Eles fumam em demasia, bebem qualquer coisa, né? Então tomam qualquer coisa que tem álcool em demasia. Então eu tenho um cigarro de má qualidade, uma bebida alcoólica muito, muito forte, então é pinga pura, às vezes álcool puro eles tomam, né? Essa agressão é muito maior. Sem contar que eles podem não ter dentes adequados, não escovar o dente, não cuidar da boca, então a higiene também atrapalha. Tudo isso vai se Tudo somando. isso vai formando um caldo dentro da boca, como ele estava falando, de agressão, e esse caldo, uma hora, erupciona formando um tumor. E aí junta tudo isso numa pessoa que não tem informação, que acha que aquela afta pequenininha, porque o tumor começa como se fosse uma afta. Aquela afta pequenininha vai sarar, ela continua crescendo. Ele vai num sistema público de saúde que desconhece o assunto, que desconhece a cabeça e pescoço, como nós falamos no começo, e também não faz o diagnóstico, o tratamento. E aí aquilo chega para nós no Hospital das Clínicas de uma forma gigantesca. Começa com uma afta. Começa com uma afta. A afta é uma pequena ferida dentro da boca ou às vezes no lábio. Isso. E essa afta não cura. É uma afta que demora mais que 15 dias para curar. Sinal de alerta. Ela precisa ser vista por um médico. Então, a gente teve um episódio sobre a África isso. com a doutora Cleonice Irata. Conhece ou não? Conheço. Estomatologista. Sim. A gente teve aqui, obrigado, doutora Cleonice. Mas aí dela foi só sobre afta. Que é também um assunto extenso. Que é da especialidade. Mas é isso, então, que você ia perguntar, desculpa. Não, que começa com uma ferida. E o câncer, foi dito aqui, né? Ele é uma agressão constante a uma determinada parte do corpo. Isso. Então, se a pessoa tem uma ferida na boca, trata. Apareceu outra ferida, trata. Apareceu outra ferida, trata. Isso já é um sinal de alerta. Uma causa de trauma constante na boca é ou dente em má qualidade ou uso de prótese, algum tipo de prótese mal ajustado. Como assim prótese mal ajustada? Uma prótese dentária. Dentária, inclusive? No interior do país é comum ter um cara que vende dentadura. Então ele anda com uma mala cheia de dentadura dentro e aí ele vai na população que já extraiu todos os dentes porque estava tudo podre. E aí ele dá a dentadura, o cara experimenta. Essa aqui não ficou boa, não gostei da cor do dente. Aí ele troca, pega outra. É assim mesmo. E aí ele vende pro cara aquela dentadura que encaixou. Não é assim o correto, né? Porque ela não vai encaixar dentro da boca do jeito certo. E aí ela vai ficar dançando dentro da boca. Aquele trauma constante, junto com na gengiva, por uma exemplo. Higiene, não é só no lábio, na linha, gengiva. Vai formar uma ferida. E essa ferida pode vir a formar um câncer. Aí junta, o cara tem a ferida, não limpa a boca, enche a cara de bebida alcoólica, fuma um cigarro terrível, pronto, ele tem tudo para ter um câncer. Aí por que no consultório privado não vem? Porque a pessoa, primeiro, toma um vinho, toma um uísque de melhor qualidade, não toma isso toda hora, fuma um cigarro já com filtro, um cigarro de melhor qualidade. Menos quantidade. Qualquer afta que aparecer... Não que menos quantidade te livre dos males do cigarro. Nós estamos falando agora do tumor, né? Mas... Não, isso, exatamente. Não estamos fazendo apologia ao cigarro. O pecado é o mesmo, né? Uma vez cigarro que fumou, é uma tragédia. E uma vez eu falei com um paciente, ele falou assim, não, mas eu só fumo um cigarro.
Aí eu virei pra ele e falei assim, se eu der um beijo na sua esposa, não é traição? Claro que é. Eu falei, é a mesma coisa, filho. Boa. Tá errado do mesmo jeito. Não é? Vai causar muito mal, Sandy. Não é porque eu fumo um cigarro que não tá... Né? E... Ainda bem que ele falou que era. pode beijar, né? Fiquei pensando na cena aqui, né? Vai que ela tava lá também. Foi corajosa a sua pergunta. Mas é pra agredir, né? Porque o homem normalmente é ciumento demais, né? Não permite nada. É só assim que eles percebem. Em tempos normais, sim, né? É só assim que eles percebem o quão grave é um cigarro, né? Então... E o câncer na cabeça e pescoço, então a tireoide, pode aparecer, então, na boca, na língua e na garganta. Na garganta, no fundo da garganta, onde tem a amígdala, e nas cordas vocais. Na corda vocal vai aparecer como uma rouquidão. O doutor comentou que na língua parece que é o pior deles. Ele é muito agressivo na língua. Porque pode dar metástase. Ele dá metástase rapidamente. Metástase é espalhar o... É espalhar, e geralmente ele espalha rapidamente quanto tempo, Dorival? Meses. Tem trabalhos mostrando que um tumor pequeno, que a gente considera como tumor inicial, que é o nome técnico como T1, ele tem 60% já de metástase oculta no pescoço. No caso, se for o tumor primário na língua, o tumor inicial na língua. Mesmo um tumor menor que quanto? Menor que 1 centímetro. Menor que 1 centímetro já pode ter metástase ali na região em 60% das vezes. Ou seja, precisa fazer uma cirurgia grande de qualquer jeito. Evite, se previna. Entendo. Trata foi lá e descobriu. Procura rápido. Vai chegar direto no cabeça e pescoço? Talvez não. Se der também, ótimo. Porque o cabeça e pescoço também pode receber um paciente direto com tumor na gengiva, na boca, na língua, no lábio. E conseguir já dar o tratamento inicial, já fazer esse diagnóstico. Mas então, encontrou uma diferença, já procura logo. Me surgiu até uma curiosidade. E o dentista? O dentista também, eu imagino que ele tenha condições de fazer esse alerta e encaminhar para você às vezes? Não só condições, como dever. Ele quis dizer isso, né? Eu tenho o privilégio de ter uma filha que está fazendo odontologia e eu estou vendo ela estudando. O que eles estudam? Existe uma matéria de patologia bucal, onde a colega que dá aula para ela vai em todos os detalhes de todos os tumores que podem estar na boca e ensina para ela o que ela tem que fazer, qual caso ela tem que fazer biópsia. E assim, o dentista é a pessoa-chave para fazer esse tipo de diagnóstico. E aí ele pode ou ele mesmo fazer a biópsia ou ele encaminhar para o tratamento. O que não está autorizado, que também é uma briga grande, é o dentista sair tratando o tumor. Isso não pode, porque ele não tem a formação toda de medicina. Mas tem casos que... Tem. Agora tem de tudo, né? Tem dentista fazendo estética, agora tem de tudo. A gente já falou sobre isso aqui. E aí o caminho, quem esteve aqui falando sobre isso foi o nosso grande amigo Luiz Henrique Shida, cirurgião plástico, máxima qualidade, mas ele vai falar sobre a escolha do médico, né? E aí então a gente estava falando sobre isso, procure um especialista daquela área e que tenha uma coisa chamada RQE, que é o registro da especialidade. Basta você digitar o CRM ou o nome do médico lá no CREMESP e você vai ter essa questão da especialidade bem estabelecida. É óbvio que se você tem um tumor, né, como a gente discutiu aqui também, não significa que não tenham odontólogos ou dentistas que façam um bom trabalho numa harmonização, por exemplo, ou uma tal da bichectomia. Mas tumor já fica um pouco estranho, porque não existem muitas outras coisas envolvidas, como estadiamento e outras partes do corpo, né? Um tumor de cabeça e pescoço, imagino que tem até metástases em outras partes da distância, fígado, pulmão, etc. Ossos, e aí acho que complica um pouco, mas isso é para um outro podcast. Eu ia perguntar, na tireoide, nem entra com medicação, direto cirurgia. Câncer na boca, língua... Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Só os tumores na região da garganta, dependendo do tamanho, e se for o HPV positivo, a gente pode lançar a alternativa de não fazer cirurgia, em alguns casos, e fazer o tratamento que a gente chama de tratamento neoadjuvante, que é um tratamento não cirúrgico com radioquimioterapia associado. Exclusivo. Mas foi o que o Michael Douglas fez. Sim, mas aí é uma indicação bem precisa de um tumor diferenciado. Esses tumores, hoje, eles são muito melhor tratados se forem acompanhados de forma multidisciplinar.
Então, o cirurgião de cabeça e pescoço não é o dono da verdade, não é ele que vai ditar todas as regras, assim como não é o oncologista e também como não é o radio-oncologista hoje, que é o radioterapeuta, né? Então, tem que fazer um consenso multidisciplinar, avaliar o cirurgião, avaliar o radioterapeuta, avaliar o oncologista, avaliar os psicólogos, fonoaudiólogos. Então, eu tenho que ver qual é o impacto do tratamento que eu vou dar, quais são as consequências desse tratamento e quais são as opções que eu tenho. Juntar tudo isso e perguntar a opinião do paciente. Então, né? tem duas regiões que foi falado até agora, né? Tireoide, boca, garganta, língua. Nos olhos e no nariz, tem câncer? Tem também. Muito menos frequente, que eu nunca ouvi falar. Tem, é menos frequente sim, mas também não é zero. No globo ocular tem muito tumor causado por sol, e aí fica o oftalmologista tratando. Quando esse tumor cresce demais, aí eles passam para nós. E dentro da cavidade nasal tem vários tumores, tumores às vezes também causados por nós cheirarmos algumas substâncias que vêm de frituras de peixe. Então tem tumores que levantam nitratos e você tem uma incidência maior de câncer atrás do nariz, que a gente chama de rinofaringe. Esses tumores são causados por um excesso de nitratos e nitritos vindo da queima principalmente de peixe. E nos olhos teve essa campanha agora do Thiago Leifert, da filha dele, a Lua, né? Que teve o retinoblastoma, que é raro, porém agressivo. E né? fácil de ser diagnosticado com uma fotografia. Com a fotografia, que vê lá o olhinho que vai ficar branco, né? Ao invés de ficar vermelho na foto. Isso, e aí você vai conseguir pegar no começo e conseguir curar 100% com dificuldade, mas um prognóstico bom se pegar no começo. Isso, mas eu tenho uma pergunta. Você tem uma criança de 9 meses, de 2 anos, 4 anos, 10 anos. Se ela fizer, independente da idade, vai aparecer se tiver? Se tiver o câncer vai aparecer? Depende do local. No olho, especificamente. Então, depende, se for esse retinoblastoma, ele vai aparecer, a melhor forma de fazer o diagnóstico é tirar a foto. Você tirou a foto, normalmente a retina ela é toda branca, é toda vermelha. Ela é muito vascularizada. Então, na hora que você bate a foto, o reflexo que vem na foto é um olho vermelho. Aquele olho vermelhão. A criança que não tem esse olho vermelho, que tem um olho opaco, meio esbranquiçado, ela isso é suspeito. Não, é suspeito. É suspeito, Moisés, é suspeito. Pode ser opaco e não ter o retinoblastoma, e pode ser normal ter o retinoblastoma. Às vezes, a medicina não é tão matemática assim. Né? Às vezes ela tem uma catarata precoce também, que vai dar uma coisa branca. Então, assim, tem alguma coisa que ele brincou no começo. Tem alguma coisa que está diferente. Tem alguma coisa que está errada. Então, essa campanha aí que teve em todos os shoppings há pouco tempo atrás, 9 shoppings. Olhos nos olhinhos, né? Teve um tempo atrás, há uns 2 ou 3 meses atrás, pelo Thiago Leifert, que apoiou. Aproveite também essa informação, né? E divulgue, porque a gente nunca sabe, né? Nós estamos falando de cadeia de pescoço, o olho tá lá. Mas aí quem trata, Dorival? Auto-interrompi aqui. Tô meio TDAH. Quem trata o tumor no olho? É o oftalmo ou é também o cabeça e pescoço? Depende do tamanho. A grande maioria o próprio oftalmologista trata, mas quando ele ultrapassa os limites do globo ocular, aí já entra o cabeça e pescoço na jogada. A mesma coisa vale pro nariz. Ouvidos. Ouvido é raro ter tumor maligno, mas em geral a gente trabalha em conjunto com o otorrino. A gente chegou a esgotar dos principais? Todos não, porque senão daria vários episódios. O que a gente tem como cabeça e pescoço? Os principais. O principal é o câncer da boca, que pega a língua. E lábio também, quando você fala boca? O lábio entra dentro da boca, mas aí o lábio vem do sol, né? Aí é o... Cigarro também, mais ou menos, que agride um pouquinho. Então, a boca que inclui o lábio, língua, gengiva... Rapidamente, prevenção para esse tipo de câncer. Depois que você falar todos, aí fala da prevenção. Ok, melhor ainda. Garganta, que aí é a região da amígdala, e a corda vocal, onde a gente fala, né, as cordas vocais. A principal causa dos 3 é cigarro associado com bebida alcoólica potencializa.
especificamente na garganta, a infecção pelo vírus HPV. Sintomas: na boca, afta, na garganta, uma sensação de dor ou de desconforto para engolir, às vezes já com nódulos no pescoço, que são as metástases, então uma bolinha no pescoço, aquilo que a gente falou lá no começo, uma bola no pescoço não é normal. Se ela está demorando mais que 15 dias para desaparecer, procura um médico para ver o que é. E uma alteração na voz, uma rouquidão. Então uma rouquidão que persiste por mais do que... Pessoas fumantes têm rouquidão. Quando fuma muito, mais velhas têm rouquidão. Isso, porque ele começa a ter uma alteração da mucosa da corda vocal. Isso já é alguma coisa que propicia a formação de um câncer. Então, se ele não interromper imediatamente e ele sofrer algum outro tipo de agressão, alguma outra alteração genética naquela região, ele vai desenvolver um câncer. Se já não for antes. Né? Já tem que investigar. Já acende a luzinha amarela. Na tireoide... Mas você estava falando, então, perguntou o Moisés... Esses são os tipos que nós discutimos aqui, que englobam quase todos. Talvez algum outro aí de muito pouca importância. Mas e a prevenção para tudo isso, Dorival? Não fumar. Além da informação... Não fumar, não beber. Ou beber pouco, né? Não beber também... Uma taça de vinho por dia não vai fazer mal. Ou tomar uma cerveja no final de semana com os amigos não faz mal. Mas isso todo dia faz. O cigarro faz mal de todo jeito, em todos os lugares. Não se deve fumar. E atenção, né? Higiene oral, atenção a qualquer feridinha, qualquer machucado. Proteção labial. Proteção labial, usar boné para não tomar sol em tudo. Da tireoide. A tireoide, a causa dos cânceres de tireoide, ela ainda é pouco estabelecida. A única relação direta que nós temos bem claro é com radiação. Então, quem recebeu muita radiação tem maior chance de ter câncer de tireoide. E aí, os exemplos são aqueles países, aqueles locais onde tiveram acidentes nucleares. Então, o Japão teve 2 bombas atômicas, acidente nuclear, ele teve uma incidência maior de câncer de tireoide. A região de Chernobyl aumentou muito a incidência de câncer de tireoide. Nós tivemos aqui no Brasil um acidente com césio na região de Goiânia. Aumentou muito a incidência de câncer de tireoide naquela população. Existem alguns fatores hereditários, mas são menos frequentes. Mas basicamente de tireoide é radiação. Aí você fala assim, mas puxa, eu não sofri nenhuma agressão, não estava nenhum acidente com radiação. Mas pode ter feito tratamentos na infância com muito raio-x, com muita tomografia. Eu caía, batia a cabeça toda hora e fazia tomografia. Isso é radiação. E aí isso em demasia pode... Eu tenho um colega que é cirurgião vascular que teve um câncer de tireoide porque ele fazia todas as endocirurgias com escopia sem proteção na tireoide. E ele teve um câncer de tireoide. E não necessariamente para todo mundo significa que teve a radiação. Até mesmo sem ter radiação, sim, tem uma porcentagem que vai ter. Muito bem. Demais. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Aprendi muito, relembrei, muito obrigado. Espero que você que esteja aí também tenha aprendido bastante. Grande Dorival, doutor Dorival, mensagem final, o que você deixa, além de toda a bagagem que você já despejou aqui no nosso ouvinte, mais uma mensagem final para quem está aí nos ouvindo, alguma coisa que acrescente valor aí a quem está preocupado, para quem está engajado aí nessa questão da saúde, é Júlio Verde, desculpa, esqueci Júlio Verde. Ao Júlio Verde, ou qualquer outra relação, já que você lá é diretor de marketing, né, da associação? Sociedade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O que você deixa aí pra gente de recado? Olha, você tocou no assunto do Júlio Verde, eu acho que a gente podia usar o lema do Júlio Verde, que foi consciência e atitude. Então, ter a informação, né, buscar a informação, então ter consciência de que o tumor existe, ter consciência que o diagnóstico precoce é fundamental, e eu preciso ter atitude de ir atrás do diagnóstico, de fazer autoexame, né? Então eu acho que esse seria o melhor resumo de tudo. O próprio lema da nossa campanha. Consciência e atitude. Sensacional. Dr. Dorival Carlucci Júnior, sorte do paciente que te tem como médico. Moisés, obrigado. Obrigado. Você que está aí, obrigado. Pessoal, Dorival, mais uma vez, obrigado. Valeu. Até o próximo episódio do Pode Doutor. Compartilhe, espalhe saúde.